Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo, está me siga pelo Instagram, @EnioViana. Na descrição dos vídeos está as nossas redes sociais, onde você pode interagir conosco. Deus quer fazer maravilhas em nossa vida. Querido, eu preciso de fato, para iniciar essa pregação, eu preciso explicar algo para vocês. Na igreja existe liturgia. E na liturgia, a parte principal da Santa Igreja é a Quaresma e o tempo do Advento. Exatamente. Não é porque o tempo comum é um tempo, digamos, comum que é normal. Não. Mas é o tempo, de fato, onde acontecem os milagres, prodígios de Deus. É o dia a dia de Jesus. Mas o ápice da Igreja Católica é a Quaresma, que vai trazer a morte, descida na mansão dos mortos, e a sua ressurreição, a sua ascensão gloriosa e a descida do Espírito Santo. A segunda coisa da igreja, que é o ápice da Igreja Católica, é a encarnação. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. O nascimento do menino Jesus. Esse, de fato, são o ápice da Igreja Católica, que nós, de fato, entendemos e aqui professamos a nossa fé. Aqui nós temos que entender, de fato, o porquê que esses dois ápices, que Jesus, de fato, decidiu, de fato, nascer e morrer. Porque a gente precisa entender que a nossa vida tem um propósito. Exatamente, Deus quer fazer maravilhas em nossa vida. Só que se você parar um pouquinho e refletir, eu tenho certeza que a sua ficha vai cair agora. As vendas vai cair dos seus olhos. Por quê? Se a sua vida tem um propósito, então você tem que entender que a vinda de Cristo aqui nessa terra também tem um propósito: nos resgatar. Exatamente. E quando nós compreendemos tudo isso, nós ali entendemos porque o ápice da Igreja Católica é isso. O nascimento de Jesus, ele veio de fato para rasgar o documento que nos condenava através da sua morte, e ele foi aos infernos buscar os dele, e depois ele ressuscitou, e depois ele teve sua ascensão gloriosa, e depois ele mandou o Espírito Santo para nos fortalecer e nos nutrir a cada dia. Então você percebe que um Deus que veio estar conosco desde o Éden, o Deus agora decidiu continuar conosco agora no nosso dia a dia. E ele veio dizer para nós que ele quer fazer maravilha em nossas vidas. E aí ele mandou o Paráclito, o Consolador, para que de fato ele possa agir em nossos corações. E aqui nós percebemos o ápice da nossa fé, da Igreja Católica Apostólica Romana. Só que nós precisamos entender que de fato, mesmo Deus vindo e morrendo por nós e nos dando um céu para cada um de nós, de forma consciente, nós sabemos que nós iremos sofrer, passar momentos difíceis e delicados, passar por perseguição, por injustiça, calúnia, momentos difíceis mesmo, de fato. E aqui é algo que isso é notório na vida de cada um de nós. Só que a gente muitas das vezes parece que achamos que a nossa vida, de fato, nós já estamos no céu, no paraíso. Achamos que nós somos isentos de problemas e dificuldades, devido que Deus nos ama, devido que Deus morreu na cruz. Agora quem só deve sofrer é aqueles que não vão na igreja, é aqueles que Deus não ama. Na verdade, Deus ama cada um de nós. Deus não há exclusão.
Deus ama os que vai na igreja e os que não vai. Deus ama os que reza e os que não reza. Deus, ele continua amando a todos, sem diferença. E quando de fato nós compreendemos que nós iremos passar por isso, todos nós, aqui, meus irmãos, está um grande detalhe que nós precisamos hoje refletir e pensar. Mesmo nós passando por tudo isso, Deus continua nos amando. Só que Deus, ele fala de duas formas conosco. Primeira coisa, Deus quer fazer algo maravilhoso na nossa vida de duas formas. Primeiro, através de uma pregação, através de um ensinamento, de uma catequese do padre, de um missionário, alguém que proclama, alguém que evangeliza, alguém que prega a palavra, o padre que faz a homilia. Então Deus, ele fala com o seu povo. A outra forma é através da desgraça, através do sofrimento. Por isso que Deus permite o sofrimento em nossa vida, para que Deus possa agir, para que Deus possa fazer maravilhas em nossa vida. Exatamente. E por isso que a gente percebe o amor de Deus em nossas vidas. Como assim, Wênia? Mas se ele me ama, por que ele deixa eu passar por sofrimento, passar momentos difíceis? Porque você que está na vida que você se encontra nesse momento, você está achando que a sua vida está boa, e na verdade Deus está falando, está te convidando, está te convocando, e você acaba não vendo porque seu olho está ofuscado, você está com os olhos vendados, você está surdo espiritual, e é por isso que Deus permite, para que caia a ficha e que você perceba que Deus quer fazer maravilha na sua vida. E tinha há muito tempo que Deus está tentando. Muito tempo Deus já mandou os profetas, Deus já mandou outras pessoas anunciar boa nova, só que você não deu, desculpa a expressão, a mínima. E por isso que Deus, ele permitiu de fato esse sofrimento. Então aqui nós já está compreendendo de fato o amor de Deus. Que Deus, ele utiliza até do mal para tirar um grande bem. Só que a gente precisa de fato aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, nós precisamos aqui entender um grande detalhe aqui. Quando você está em uma escola, a primeira analogia do missionário em uma escola, a professora percebe um diferencial. Qual é o diferencial, Wênia? Os alunos que estão conseguindo absorver o conteúdo com facilidade, aqueles que estão mais ou menos, e aqueles que estão tendo dificuldades. Os que aprenderam, a professora já logo libera, a professora pede os que estão tendo mais ou menos dificuldade, dá outra explicação, percebe que eles conseguem absorver, e aqueles que não estão, a professora marca aula extra ou um horário alternativo, e ali reconhece a dificuldade e busca trazer outra explicação, ou então faz outras avaliações, mas que ajude. Mas de fato a professora ali reconhece que o aluno não conseguiu absorver o assunto. Percebe-se que essa professora, eu vou falar algo aqui, um dado, mas não pegue no pé da letra. Essa professora talvez te conhece só na escola. Ela só te conhece, só tem 1 ano, talvez 2 anos, talvez 3. Perfeito? Só que nisso a professora ali diga para você, você precisa ir na minha sala pra gente estudar melhor, para mim poder te ajudar. Eu percebo que você está tendo dificuldades. E você percebe que a sua professora quer ajudar, você diz, tá bom, professora, qual horário a senhora está disponível para mim? Percebe-se? Querido, agora entenda o detalhe aqui. Se a sua professora reconheceu de fato as suas dificuldades, e ela que passou com você talvez 3 anos, que está te ajudando, está te dando aula, você imagine o próprio Deus que te criou, o Deus que está com você desde que você nasceu. Percebe-se? Então Deus, ele vê em ti o que você de fato precisa e necessita. Deus, ele reconhece o que você precisa. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, e aí a professora, ela vai trazer outra didática de ensino para ajudar o aluno. Se a professora quer te ajudar de fato você ter êxito na matéria, na disciplina, que você não venha a ser reprovado, imagine Deus. Deus quer fazer maravilha na nossa vida também. Deus quer que de fato a gente alcance o céu e o paraíso. Deus não quer que a gente pereça, nem perca a vida eterna e o paraíso e o céu.
Nós precisamos entender. Por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, os dons. Por isso que Ele deu o nosso anjo da guarda. Por isso que Ele próprio Ele vem nos alimenta através da Eucaristia, da comunhão. Por isso que através da confissão Ele decide de fato reconciliar conosco. Por isso nós, quando estamos enfermos, Ele vem nos dar a unção dos enfermos. Percebe? Para nos curar o nosso corpo e a nossa alma. Percebe-se que o Deus, Ele quer continuar nos ajudando. Ele quer continuar a estar próximo de nós. Ele quer fazer de fato maravilhas em nossa vida. Só que a gente não tem percebido. Porque nosso olhar está vendados. Nós somos surdos espirituais. O pecado tem tampado isso. Tem tampado nossos olhos. Tem tampado nossos ouvidos. Mas hoje você precisa reconhecer que Deus Ele quer fazer. Deus Ele quer realizar. Percebe-se? Só que, aprofundando um pouquinho mais sobre isso, nós precisamos entender um detalhe. Você pode dizer, Wênio, eu nasci na igreja católica. Wênio, eu vou na missa todos os domingos. Wênio, eu sou católico. Eu sou batizado, sou crismado, sou consagrado. Entenda o detalhe aqui. Se a gente parar para pensar, você pode dizer assim, Wênio, todos os domingos eu penso em Deus. Wênio, eu todo dia estou em oração e eu penso em Deus. Só que nós precisamos entender uma coisa. Você pode pensar em Deus durante o dia a dia, na Santa Missa, quando você vai comungar, eu não sei. Eu quero que você entenda que Deus Ele pensou você antes de você nascer. Você só começou a pensar em Deus depois que você nasceu. Percebe-se? Deus pensou em você desde a eternidade. Deus sonhou com você em fazer maravilhas na sua vida. Só que parece que essa ficha não cai em nossa cabeça. A gente muitas das vezes, quando está passando por dificuldades e problemas, você pode ser mais eu nasci no berço católico. Eu penso em Jesus. Só que entenda o detalhe aqui. Deus pensava em você desde antes de você nascer. Antes de você ser gerado. Antes, quando você estava gerado também. Deus já pensava, Deus já sonhava com cada um de nós. Percebe-se? Só que a gente, infelizmente, não entendemos e compreendemos que Deus Ele nos ama, que Deus nunca deixa de cuidar de cada um de nós. Ele jamais irá nos cuidar. Desde o princípio, Deus cuida de cada um. Deus preparou esse momento que você ouça e perceba que Ele quer fazer maravilha em nossa vida. Só que eu preciso te dizer, você não está permitindo, você não está deixando. Deus te ama, meu filho. Deus te ama, minha filha. E aqui, querido, e aqui, querida, nós precisamos entender um detalhe. A gente, quando um jovem está solteiro, ele quer relacionar. Para ele pensar em uma menina, ele precisa ver e conhecê-la. Aí agora, depois que ele viu e ele conhecê-la, ele agora começa a pensar nessa menina. Pensar o que vai falar, pensar o que vai fazer, pensar em encontrar e como será esse encontro. Percebe-se que Deus, antes de você nascer, Deus já pensava em ti. Deus já sonhava contigo. Deus já planejava em estar contigo. Então Deus Ele quer fazer maravilhas em nossa vida. Só que aqui está um grande detalhe. Deus de fato quer fazer em nossa vida. Quando alguém compra um presente para nós e nos deu um presente, aí você fala, obrigado, você pensou em mim, nos mínimos detalhes, hein? Olha para você ver. Deus pensou nesse mínimo detalhe, nesse momento, para dizer que te ama. Ele pensou nesse momento para dizer, eu te amo. Ele pensa nos mínimos detalhes. Aí você olha o presente e fala assim, que bom, é o que eu estava precisando. Exatamente, Deus sabe que você está precisando dessa palavra e Ele quer dizer, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Aí você pergunta para a pessoa, como que você sabia que eu precisava desse presente? Como você sabia que eu gosto desse presente? Entende? A pessoa precisou te observar e olhar para ti. Deus, Ele te conhece desde antes de você ser gerado. Antes de seu pai se unir com a sua mãe. Deus, Ele já sonhava e pensava em você. Percebe? Aí você olha para aquela pessoa assim, você é bom. Obrigado. Entende? Se Deus Ele fez esse momento, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Olha o que Deus faz. Deus realiza em nossa vida. Deus é muito bom.
Só que a gente acaba não percebendo, não notando isso. Por quê? Porque infelizmente nós só pensamos em coisas desse mundo. Mas Deus, ele quer mostrar algo maior. Como assim? Eu vou te explicar para você entender isso que eu tô dizendo para você, tudo isso. Vamos dar um exemplo aqui. Quando o seu carro se danifica, você faz o quê? Você procura ir num mecânico. E nesse mecânico, aí ele fala assim, ó, você tem que colocar tal peça, tal peça e tal peça. Aí ele fala a pergunta, ó, eu tenho peças originais que custam X. Eu tenho as peças paralelas que custam Y. As originais vai durar muito bom tempo, bastante tempo. Agora as paralelas só dura 3, 2 ou talvez um mês. Logo ela se danifica. Você olha para o seu bolso e fala assim, eu preciso desse dinheiro, não posso colocar tudo no carro não. Então eu vou ficar com as paralelas. Vou tentar ver se vai dar certo. Eu vou tentar. Aí você fala pro mecânico, coloca aí, pode colocar as peças paralelas mesmo? Querido, querida, não é isso que muitas vezes acontece? A gente colocamos peças paralelas, peças conscientemente que pode quebrar, danificar a qualquer momento, qualquer instante. Mas Deus não. Deus coloca o que é original. Deus coloca o que é melhor para a nossa vida. Percebe-se? Deus coloca o que de fato é o melhor para cada um de nós. Deus sabe de fato o que nós precisamos. Deus sabe de fato o que pode curar o vazio da nossa vida. E Ele vem fazer, Ele vem realizar. Porque Deus, Ele é o nosso Criador. Ele sabe o que é melhor. Entenda o detalhe aqui, querido. A gente busca sempre as peças paralelas aqui para preencher a nossa vida, né? E sabemos que aquilo vai acabar um dia, né? Que aquilo é temporário. E entende? E as coisas de Deus a gente deveria buscar o que é original. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Em analogia de buscar o que é original, a gente busca o que é paralelo. Vamos buscar o que é original para nossa vida, que nós precisamos, que é a presença de Deus, que está na presença do Senhor, que nós possamos de fato nos alimentar e glorificar desse Deus que tudo pode. Preencha de Deus o seu dia, preenche a sua vida, a sua casa, tudo que você está fazendo, tudo você irá fazer com a presença de Deus. Busque, a partir de hoje, você estar na presença de Deus. E deixe Deus fazer. E deixe Deus realizar. Porque Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Amém? Nós vamos ler um relato que nós retiramos do nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler, por favor. Padre Pio nos mostra que quando se há confiança e abandono em Deus, tudo é possível. Para plasmar o preceito ideal do Senhor, precisamos nos esquecer de nós mesmos. Precisamos nos elevar acima do egoísmo e nos debruçar sobre as dolorosas feridas do próximo, fazê-las nossas e saber despertar a esperança nos corações, restabelecer o sorriso nos lábios e fazer penetrar a luz nas almas. É assim que se oferece a Deus a mais bela, a mais nobre das orações, pois ela jorra sacrifício. Essa é a essência mesma do amor, o generoso dom total de si, corpo e alma. Em todo homem que sofre, em todo pobre, é Jesus mesmo que padece a privação. Em todo ser sofredor e pobre ao mesmo tempo, Jesus é duas vezes visível. Nessas palavras está subjacente um velho plano que o Padre Pio tinha em mente: construir um grande hospital em San Giovanni Rotondo. Do ponto de vista humano, aquilo era irrealizável. Primeiro, pela falta de recursos econômicos. Em segundo lugar, pelas dificuldades técnicas. Tratava-se de edificar um prédio monumental numa cidadezinha localizada nas encostas de uma montanha.
A urbe mais próxima, onde se pudesse comprar os materiais de construção, ficava a mais de 40 quilômetros de distância. Não havia nenhuma via férrea para transportar as pedras, o cimento, as máquinas, etc. Faltavam água e eletricidade. E as obras seriam empreendidas durante uma guerra. O primeiro a contribuir com um donativo para financiar os gastos da construção do hospital foi o próprio Padre Pio. Ele deu uma pequena peça de ouro que lhe tinha sido oferecida alguns dias antes, como forma de gratidão por uma das pessoas miraculadas por ele. Pouco a pouco as oferendas começaram a chegar. Pouco a pouco as obras começaram a se executar. Mas alguns meses depois, tudo ficou parado por causa da guerra. Em 1946 se reiniciaram os trabalhos, bem como os donativos. Em 1947, a jornalista inglesa Barbara Ward chegou a San Giovanni Rotondo. Atraída pela fama de santidade do Padre Pio, tomou a iniciativa de escrever no The Economist de Londres uma reportagem sobre a construção do hospital. Como resultado, chegou um donativo de 250 milhões de liras. No dia 16 de maio de 1947, no antigo convento de Clarissas, foi colocada a primeira pedra da Casa Sollievo de la Sofrenza, Casa para o Alívio do Sofrimento. Em 1950, ela estava praticamente concluída, mas por diversas razões só foi inaugurada a 5 de maio de 1956. Hoje é um dos maiores e mais ricos hospitais da Itália. Um prédio de 5 andares, sobre cuja fachada se abrem 123 janelas. Tem capacidade para 1.000 leitos. Conta com sessões especiais de radiologia e fisioterapia. Suas 4 salas de operação figuram entre as mais bem equipadas do mundo. O corpo médico há 300 mil casos por ano. Os estudantes da casa, que num primeiro período se chamava Refúgio dos Aflitos, estipulam que seu objetivo principal é receber toda pessoa que demande assistência caritativa em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode pagar seu tratamento, paga. Quem não pode, é aceito gratuitamente e recebe o mesmo atendimento e a mesma alimentação. Livro Padre Pio de Pietrelcina, o Santo da Humildade. Padre Jonathan Albuquerque, página 77.